Bem, gente, eu quero falar da reabilitação desse molar, onde a gengiva foi toda condicionada para receber uma coroa, ok? Então, lá dentro, eu já tenho um implante, né? Aqui eu tenho uma coroa, essa coroa está seguindo um contorno, mas o objetivo realmente é nós estudarmos qual seria o melhor componente para nós usarmos para sustentar essa coroa. Então vamos lá. Aqui nós temos um componente que eu compro pronto. É um componente que chama munhão universal, tá? Esse munhão universal, ele tem um término. Esse término é todo circular. Esse é o término. E aqui é onde iria sustentar a coroa, e esses trilhos são para minha coroa não ficar girando, que é um sistema antirrotacional. Já aqui eu tenho um outro componente que é chamado de base de titânio, que vai fazer por meio do CAD/CAM, ele vai fazer um componente para mim, que é um componente que foi personalizado. O que é um componente personalizado? Ele foi criado especificamente para esse contorno gengival, certo? Isso é a diferença dos dois componentes. Eu vou colocar esse componente personalizado aqui, só para vocês entenderem a maravilha desse componente. O que acontece? Isso aqui é um componente, não está muito bem encaixado ainda, mas eu vou encaixar melhor. Esse componente personalizado, ele tem a intenção de trazer a linha de cimentação para uma uniformidade. Aqui, esse componente, ele será parafusado nessa base de... Desculpa. Esse componente será cimentado sobre essa base. Mas eu pedi para ele vir, o laboratório em geral já manda isso cimentado, que eu quero ver se realmente isso está bem adaptado como eu gostaria na boca. Então vejam, a linha de cimentação, ela vai ser toda homogênea. Não vai ser uma linha de cimentação que vai ficar muito funda. Então quando eu vier com a minha coroa e cimentá-la, vai ficar fácil com uma simples sonda eu tirar todo o excesso de cimentação. Então, qual que é a grande vantagem de eu mandar fazer um componente personalizado? É para trazer para a superfície a minha linha de cimentação. Agora eu quero mostrar para vocês qual que é o probleminha do munhão universal. Evelyn, o munhão universal é uma peça ruim? Não, ela é uma peça excelente. Porém, você precisa entender que a linha de cimentação dela é diferente. Porque, vamos lá, olha esse componente. Olha, aqui eu tenho essa sonda minha, o amarelinho é 3... e o pretinho é mais 3 e 3, 6. Então, eu tenho 6 milímetros de profundidade da base de cimentação até a gengiva. Ou seja, daqui onde eu tô até aqui em cima, eu tenho 6 milímetros de profundidade. Aqui, ó, eu tenho um só. Mas aqui eu volto a ter 6 milímetros. Então, quando eu cimentar uma coroa cimentada sobre esse componente, a minha linha de cimentação vai estar muito lá embaixo. E esse aqui é o grande problema. É um problema real se você não tiver um excesso de cuidado. Então, por exemplo, eu fiz uma cimentação, eu preciso tirar um raio-x para ver se não tem nenhum problema, aí tranquilamente usar esse componente, né? Ou não, eu prefiro ficar mais tranquila em relação à linha de cimentação. Então, eu mando para o laboratório uma base de titânio, mando o meu modelo e ele vai construir para mim esse componente, que é chamado de componente personalizado. Por que ele é um componente personalizado?
porque ele foi feito especificamente. Olha, ele tem um encaixe tão perfeito que na mão eu não estou conseguindo encaixá-lo, de tão perfeitinho que é o encaixe. Ele dá uma espécie de um clique. Mas, enfim, deu para entender? Aí, ó, agora encaixou direitinho. Então, esse aqui, isso é um componente que parece exatamente um núcleo sobre dente natural. Notem aqui a mesial, ou seja, a gengiva vai estar em íntimo contato com a zircônia e com o titânio, que é extremamente biocompatível.